Olá, até agora nós temos estudado no contexto da inteligência artificial a solução de problemas utilizando essencialmente ferramentas de busca, seja de busca local, seja de busca em espaço de estado, seja de busca contra o adversário. Vamos fugir um pouco, vamos sair um pouco agora desta forma de solucionar problemas e vamos tentar estudar um pouco de lógica. Estudando um pouco de lógica, nós vemos que o assunto lógica tem início há bastante tempo e nós podemos citar os silogismos aristotélicos como as primeiras tentativas de formalização do raciocínio ou de mecanismos de raciocínio. Nós vamos ver aqui nesse vídeo, que pertence aos nossos cadernos de inteligência artificial, uma rápida introdução à lógica e uma discussão a respeito de como nós poderíamos utilizar a lógica para solucionar problemas e que seriam então considerados problemas solucionados por técnicas de inteligência artificial. Então vamos começar estudando uma coisa chamada silogismos. Vamos aqui uma passagem rápida sobre isso. O silogismo seria uma ferramenta de verificação da consistência do discurso, da clareza e retidão do raciocínio. E daí nós colocamos a definição de lógica, que seria a ciência do raciocínio, ou, sendo mais específico, o estudo da argumentação. Diríamos que a ferramenta lógica ela é de extrema necessidade nos dias atuais, em que as discussões, muitas vezes, não têm a menor consistência. Então, para isso, nós citaremos até uma frase famosa que diz que não discuta com tolos, porque as pessoas podem não perceber a diferença. Mas, continuando o estudo de argumentos, então o argumento seria composto de duas coisas básicas, dos elementos básicos do argumento. O primeiro seria a premissa. Então, a premissa seria um texto que inicia o argumento. Elas formam a base do argumento. Uma premissa serve para provar, ou pelo menos fornecer, alguma evidência para que se possa tirar alguma conclusão. A conclusão seria aquilo que segue como consequência, ou causado, ou de alguma forma que derive da premissa. Então, seria também aquilo que se prova, ou que se evidencia a partir das premissas. E o conjunto formado por premissas e conclusão seria o enunciado. Um exemplo de argumento que é dado em todos os cursos de lógica, que nós não podemos deixar de colocar aqui, porque todo mundo usa, então seria exatamente esse exemplo aqui. Nós temos algumas expressões como todos os homens são mortais, ponto. Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Bom, as premissas desse argumento seriam exatamente, primeiro, todos os homens são mortais. O segundo seria, Sócrates é um homem. A partir daí, então, nós podemos concluir que Sócrates é mortal. Então, nós teríamos duas premissas e uma conclusão. Vamos fazer um exercício aqui de lógica, só para a gente fixar um pouco esse conhecimento. Então, nós temos aqui algumas expressões que vocês poderiam tentar fazer, tentar separar as premissas das conclusões. Por exemplo, a expressão número 1 aqui seria: ele é cearense, pois nasceu em Fortaleza. Quais são as premissas e quais são as conclusões? Segundo, como o Brasil pode crescer? O governo deve milhões. Terceiro, o edifício André ficou em ruínas, coberto de escombros, em pleno Dionísio Torres. O engenheiro e os funcionários escaparam com escoriações leves. Quais são as premissas e conclusões? São argumentos esses textos? Um morador enviou uma selfie. E aí eu não sei se é selfie masculino ou feminino, porque em inglês não deve ter, termo em inglês selfie não deve ter gênero, né? Portanto, está vivo sobre os escombros. Quais são as premissas e as conclusões? O triângulo ABC equilátero, portanto, todos os seus lados possuem o mesmo tamanho. Se você quiser dar uma pausa agora no vídeo, você dá uma pausa aí, tenta resolver. E nós vamos agora ver a solução. Do enunciado número 1, nós temos: ele é cearense, pois nasceu em Fortaleza. Quais são as premissas? Ele nasceu em Fortaleza.
Então, essa é a premissa. A conclusão, ele é cearense. É algo que decorre do fato de ter nascido em Fortaleza. Como o Brasil pode crescer? O governo deve bilhões. Isso aqui não é um argumento. Nós não temos uma conexão de consequência ou diferença entre os dois textos, por causa do sinal de interrogação. Então, como o governo pode crescer? Se você quiser dizer que o governo não pode crescer, ou seja, essa pergunta aqui é uma pergunta retórica, não é uma pergunta de fato, não é uma pergunta real, você está afirmando através de uma pergunta, aí sim você pode dividi-la em premissas e conclusões. A premissa seria: o país deve milhões, e pelo fato de dever milhões, ele não pode crescer. Então, a premissa seria: o país deve milhões e o Brasil não pode crescer por conta disso, né? O edifício Andréa ficou em ruínas, coberto de escombros, em pleno Dionísio Torres. Os engenheiros funcionários escaparam com escoriações leves. Não há como separar premissas e conclusões. Isso não é um argumento, né? Nós não podemos não haver quais são as relações de inferência entre alguns textos, entre algumas frases e outras frases. Não há como fazer isso. Não é argumento, não possui elementos que levem a qualquer conclusão. O morador enviou uma selfie, portanto está viva sobre os escombros. A premissa é: o morador enviou uma selfie, a conclusão está viva sobre os escombros. O que faz a gente ter certeza de que existe esse argumento e que existe uma premissa? O que faz isso é a conjunção, portanto, né? O portanto é o elemento que vai nos dizer que existe uma relação entre isso aqui e isso aqui. Então, existe uma premissa e conclusão a respeito disso aqui. O triângulo ABC é equilátero, portanto, novamente, portanto, todos os seus lados possuem o mesmo tamanho. Então, com essa premissa, o triângulo ABC é equilátero, portanto, consequentemente, conclusão, todos os seus lados possuem o mesmo tamanho. Então, quais são os termos que nos fazem identificar os argumentos? Os argumentos não são identificados pelo nosso conhecimento a priori dos argumentos. Se você sabe que, por exemplo, voltando aqui ao problema do triângulo, se você sabe que é o fato de os lados serem iguais que o triângulo é equilátero, é uma coisa. Agora, está escrito que todos os lados possuem o mesmo tamanho, portanto, essa figura geométrica é um triângulo equilátero, é outra coisa. O que nós estamos identificando aqui é o texto, o discurso. Então, nós estamos identificando o conhecimento que você tem a respeito do assunto. Então, se ele está escrito dessa forma, portanto, isso, então é porque isso aqui é a premissa, isso aqui é a conclusão. Então, nós temos que identificar, para que nós possamos fazer uma análise lógica, quais são os termos que identificam os argumentos, quais são os termos que separam as premissas das conclusões. Então, existem os termos que são indicadores de premissa e os termos que são indicadores de conclusão. Termos que são indicadores de premissa são, por exemplo, termos como pois, desde que, como, porquê, assumindo que, visto que, admitindo que, isto ou isso é verdade porque, a razão é que, em vista de, como consequência, como mostrado pelo fato de que, dado que, sabendo-se que, supondo-se que, e um pouco mais, por causa, pela razão de que, pelo fato de que, na medida de que, e outros termos da língua natural, no caso, nossa língua portuguesa, que possam nos ajudar a identificar premissas. Para identificar conclusões, nós temos, por exemplo, identificadores de conclusões, ou indicadores de conclusão, que seria, portanto, por conseguinte, assim, dessa ou desta maneira, nesse ou neste caso, daí logo, de modo que, então, consequentemente, sendo assim, assim sendo, segue-se que, ou a, qual implica que, ou a, qual implica, acarreta que, ou a, prova que. Ou a, qual significa que, da, qual inferimos que, resulta que, podemos deduzir que, etc. Então, são termos que podem nos ajudar a separar as premissas das conclusões e, portanto, nos fazem identificar os argumentos. Então, a estrutura é inferencial em textos que usam esses termos. Então, o texto que usar esses termos, ela cria em sua significação uma estrutura inferencial. E essa estrutura inferencial é que nós podemos separar na forma de argumentos. Seja o texto abaixo, por exemplo. O composto ouro-argônio, provavelmente, não é produzido no laboratório, muito menos na natureza, desde que é difícil fazer o argônio reagir com qualquer outra coisa e desde que o ouro também forma poucos compostos. Então, aqui nós temos, baseado naqueles termos, nós temos o termo desde que, duas vezes. O termo desde que é um indicador de premissa. Então, o desde que nos diz que é difícil fazer o argônio reagir com qualquer outra coisa,
e que o ouro também forma poucos compostos. Daí, nós podemos, separando as premissas das conclusões, nós podemos concluir que o composto ouro-argônio provavelmente não é produzido no laboratório, muito menos na natureza. Então, nós fizemos essa separação a partir do termo identificador de premissas. Então, nós podemos colocar os termos na forma padrão, que seria na forma padrão. Vejamos o texto aqui em linguagem natural, e depois vamos colocar na forma padrão, ou seja, separar as premissas das conclusões. Seja, por exemplo, o texto: José Disseu foi imprudente. Se ele não fosse imprudente, o Ministério Público jamais teria conseguido condená-lo por corrupção ativa no escândalo do Mensalão. Então, a forma padrão seria: se José Disseu não fosse imprudente, o MP jamais teria condenado por corrupção ativa no escândalo do Mensalão. Isso aqui é a premissa. E, portanto, conclusão, os 3 pontinhos aqui quer dizer conclusão, portanto, né? Deduz-se que, conclui-se que, né? José Disseu foi imprudente. Outro texto: os defensores do aborto são hipócritas. Eles, continuamente, contestam em altos brados a execução de criminosos ou a destruição dos nossos inimigos. Mas eles nada veem de errado com o assassinato de crianças inocentes. Então, aqui nessa frase, nós temos o mas. Alguns estudiosos da língua portuguesa não gostam da utilização do mas no início de frases, mas muita gente usa, né? Então, aqui é uma discussão que nós não vamos entrar, já que nós não estamos aqui estudando a língua portuguesa, nós estamos estudando a lógica. Então, pela lógica, a forma padrão desse argumento seria: os defensores do aborto como premissa continuamente contestam em altos brados a execução de criminosos ou a destruição de nossos inimigos. Outra premissa seria: eles nada veem de errado com o assassinato de crianças inocentes. Consequentemente, né, o argumento diz: eles são hipócritas. Então, não estou entrando no mérito da discussão, que não nos cabe aqui. Estou apenas analisando o texto. E o texto está dizendo exatamente isso. Isso nos leva a uma discussão. Existe a lógica formal e existe a lógica informal. A diferença é de como é que nós tratamos a linguagem. Se nós tratarmos o estudo dos argumentos de forma informal, a partir da linguagem natural, nós estamos simplesmente estudando a lógica informal, consequentemente. Então, uma não necessariamente implica na destruição, uma não é competitiva com a outra. Só que a diferença é que a lógica informal não pode ser computada por máquinas, né? Então, por enquanto, pelo menos não por enquanto. Pode ser que no futuro nós conseguimos desenvolver algoritmos suficientemente potentes para tratar a lógica informal da mesma forma que a lógica formal. É complicado por questões de ambiguidade. E a lógica formal é o elemento que nós utilizamos para a matemática, para a ciência da computação, para prover provas, ou fazer inferência, ou encadeamento de raciocínio. É assim que nós vamos resolver problemas que precisem de raciocínio e que nós chamamos, portanto, de inteligência artificial. Sendo mais formal, diríamos assim, a lógica formal é o estudo das formas do argumento, dos modelos abstratos comuns a muitos argumentos distintos, usando, e aí vem a diferença, que é a linguagem formal. Uma forma típica de argumento seria, então, algo como: se A, então B. Dado A, então eu tenho como consequência B. A lógica informal, ela não se preocupa com a formalização, com a sintaxe formal. Ela utiliza a linguagem natural e do contexto, ou seja, o estudo dos argumentos em linguagem natural e do contexto em que eles ocorrem. Concentra-se principalmente na análise prática dos argumentos. Então, nas ciências humanas, nós diríamos assim, usa-se muito a lógica informal, enquanto nas ciências exatas a gente dá privilégio à lógica formal. Então, vamos entrar por um caminho, que é o caminho da lógica proposicional, mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo.